Discipulado. O curso objetiva levar todo o conhecimento necessário para o aluno ou discípulo até as condições de batismo. São áudios e apostilas que devem ser ministrados durante o discipulado, totalmente gratuito. Se inscreva no canal do Evangelista Flávio, também dê um like e ative o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Vamos ao estudo. Sejam bem-vindos ao Discipulado, o estudo da sã doutrina. Tema do estudo: o estado dos mortos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante e interessante das Escrituras. É a respeito do estado dos mortos. Qual é o estado da pessoa após a morte? Há muitas teorias a respeito, mas nós iremos discorrer de acordo com a Bíblia, conferindo uma coisa com a outra, para nós chegarmos a um entendimento sobre esta verdade. É muito importante nós entendermos. Morte, segundo a Bíblia, é a terminação da vida, é o fim da consciência existente. Morte e vida são opostos. Morrer, segundo a própria palavra, é cessar de viver. Tu morrerás e não viverás. Isaías 38, verso 1. Na morte, a mente e o corpo do homem cessam de funcionar. Bom, então o que acontece na morte realmente? O que acontece com a morte, ou na morte, é o oposto que ocorre quando Deus fez o homem. Se nós formos ver sobre a criação, na criação o fôlego de vida foi unido ao corpo da terra e a vida resultou. Na morte, o fôlego de vida é extraído. A pessoa morre e retorna ao pó. Isso nós encontramos no livro de Salmos 104, versículo de número 29. Vamos ler para que nossos ouvintes possam estar acompanhando o que a Bíblia diz a respeito da morte. Aqui diz então o Salmo 104, versículo de número 29. Vamos ver o que ali está dizendo. Diz assim: Tu tiras e escondes da tua face e eles se apavoram. Retira a sua respiração e eles expiram, voltando ao seu foco. Olha lá, Salmo 104, 29, dizendo que ao Deus retirar o fôlego de vida, a respiração, a pessoa volta ao pó. Então, o pó mais fôlego é igual a criatura vivente, ou alma vivente. Este foi o processo da criação. Se nós formos ver, o pó mais o fôlego, ele resultou em Adão, o homem, uma alma vivente. Mas o contrário que a morte é quando o fôlego é retirado, né? Salmo 146, versículo de número 4. Vamos ver ali o que diz Salmo 146, versículo de número 4, que explica a respeito da morte. Diz assim: exalam o espírito e voltam à terra, e no mesmo dia perecem seus planos. Novamente, mostrando que quando cessa de respirar, morre, né? A pessoa, ela vai para o pó da terra, né? Eclesiastes 12, versículo de número 7. Eclesiastes 12, versículo de número 7. O que diz? Diz assim: antes que eu volte à terra de onde veio e o sopro volte a Deus que o concedeu. Olha lá, o sopro volta a Deus que o concedeu. Tiago 2,26 diz: corpo sem espírito está morto. Olha lá, o apóstolo Tiago, isso aí, epístola, ele diz: o corpo tem espírito, ele está morto. Olha lá. Essa é o entendimento, segundo as Escrituras, a respeito da morte, né? Vamos ler essa passagem de Tiago, parece ser bastante interessante. Tiago 2, versículo 26, diz assim: com efeito, como o corpo sem sopro da vida é morto, assim também é morta a fé sem as obras. Então, comparando que a fé que não resulta em obras de obediência, ela é morta, assim também o corpo sem espírito está morto. Esse que é o conceito bíblico a respeito da morte.
Nestes mesmos aqui listados do qual nós lemos, a palavra espírito refere-se ao sopro de vida do homem, que retorna para Deus que o deu. O fôlego de vida é impessoal, é aquela força vital que habilita o homem para a vida. Então, o fôlego de vida, ouvinte, ele não tem consciência própria, ele é a força que nos dá a vida, é a respiração. O homem na morte, segundo a Bíblia, ele está sem consciência, ele não tem vida. O cérebro, o sistema nervoso, cessa de funcionar. Sem o cérebro, o homem não pode pensar. Sem o sistema nervoso, ele não pode sentir dor ou pensar. O intelecto, sensibilidade, vontade, pode ser exercida somente quando o cérebro do homem está funcionando. Os mortos, segundo a Bíblia, estão inconscientes. Estude os seguintes versos. Vamos estudar aqui, ó. Nós vamos ver, por exemplo, Jó, capítulo 3, versículo 13 e 19. Agora dormiria tranquilo, descansaria em paz, com os reis e os ministros da terra que construíram mausoléus para si. Vamos continuar a leitura. Ou como os nobres que amontoaram ouro e prata em teus mausoléus, que eu fosse como um aborto escondido que não existia agora, como crianças que não viram a luz. Ali acaba o tumulto dos ímpios, ali repousam os que estão esgotados. Com ele descansam os prisioneiros sem ouvir a voz do capataz. Nós estamos vendo por essa descrição do livro de Jó que a morte cessa tudo, cessa a consciência, cessa o sentimento. Tanto que ele está falando que os ricos não sabem mais das suas riquezas, e os capatazes não ouvem mais, os prisioneiros não ouvem mais a voz dos capatazes. Quer dizer, está comparando a morte a um sono profundo, um sono pesado, né? Jó 14, versículo 7 ao 15, novamente comparando a respeito da morte. Diz assim: a árvore tem esperança, foi cortada, poderá renascer. Os seus ramos continuam a crescer. Ainda que envelheçam suas raízes na terra e seu tronco esteja amortecido no tolo, ao cheiro das águas reverdece e produz folhagem como planta tena. O homem, porém, morre e jaz inerte. Expira o mortal. E onde está ele? As águas do mar podem sumir, baixar os rios e secar. Jaz, porém, um homem e não pode levantar-se. O céu se gastaria antes de ele despertar ou se acordado de seu sono. Oxalá me abrigasse no Sheol e lá me escondesse até aplacar tua ira, e me fixasse um dia para te lembrar de mim. Pois, se alguém morrer, poderá reviver? Nos dias de minha pena, eu esperaria até que chegasse o meu alívio. Então ele fala aqui da ressurreição. Quando a pessoa morte, que está morta, a única esperança de ela voltar a reviver e ter consciência e sentido é através da ressurreição. No Salmos, capítulo de número 6, versículo de número 5, diz que na morte não existe lembrança. Não existe lembrança, ouvinte. Vamos ver aqui o que a Bíblia diz a respeito, novamente, da morte. Salmos 3, versículo 5. Volta-te, Yahvé, liberta-me, salva-me por teu amor, pois na morte ninguém te lembrará de ti. Quem te louvaria no Sheol, ou seja, na sepultura? Então não existe lembrança, não existe pensamento, não existe consciência após a morte. É isso que a Bíblia ensina. Salmos, capítulo de número 88, versículo 11 e 12, novamente confirmando. Salmos 88, versículo 11 e 12 diz: realizas maravilhas pelos mortos? As sombras se levantam para te louvar? Falam do teu amor nas sepulturas e da tua fidelidade no lugar da perdição? Então, o salmista está perguntando, será que fala de Deus depois que a pessoa está morta? Ou que louve, ou que lembre dele, né? Então, nós vemos claramente que a morte cessa toda a consciência. Depois nós estaremos explicando aos ouvintes como é que fica, então, a doutrina espírita, a doutrina que diz vida após a morte, reencarnação. Nós vamos estar entrando por esse assunto. Mas a Bíblia é muito clara que na morte não há consciência. Salmo 115, versículo de número 17. O que diz aqui? Diz assim:
E aí diz aqui que na morte os mortos não louvam a Deus. Os mortos não louvam a Deus. Salmo 115, versículo 17. Se os mortos não louvam a Deus, significa que perdeu a consciência. Salmo 146, verso 4, né, que nós já lemos, sai o fôlego, retorna à terra, né, e não há mais lembrança, seus pensamentos perecem, né. Agora, existe uma passagem muito esclarecedora também, que prova o estado dos mortos, que está em Eclesiastes 9, versos 5 e 6. Vamos ler essa passagem. Capítulo 9, versículos 5 e 6. Diz assim a respeito da morte: os vivos sabem, ao menos, que morrerão. Os mortos, porém, não sabem nada. Não há para eles retribuição, uma vez que a sua lembrança é esquecida. Seu amor, ódio e ciúme já pereceram e eles nunca mais participarão de tudo o que se faz debaixo do sol. Olha lá, então o livro de Eclesiastes, que é o livro inspirado da Bíblia, está dizendo que os mortos não lembram de mais nada, não sabem de mais nada. E não tem parte no mundo dos vivos. Então esse negócio de alma penada, que vem puxar o pé da pessoa de noite, essas coisas são tudo crendices que vêm do paganismo, né, e também, de doutrina do espiritismo, que crê na vida após a morte, mas nós vamos estar explicando o que que significa. Quem são esses que se materializam dizendo que é o morto que morreu, imita a voz de pessoas que morreram? Será que são realmente aquelas pessoas que morreram e voltaram para falar alguma coisa, como muitas pessoas acreditam? Olha, nós temos aí um estudo que vai nos mostrar que não, que estes que se dizem os mortos, na verdade são espíritos caídos, são espíritos de anjos caídos que imitam as pessoas que morreram para fazer os homens acreditar que existe vida após a morte, reencarnação, esse tipo de coisa. E isso faz com que o verdadeiro propósito de salvação de Jesus Cristo seja negado. Nós vamos estudar sobre esse assunto. Mas nós estamos vendo aqui por várias passagens da Bíblia que a morte é cessação de vida, não existe consciência após a morte, né, não existe. Isaías 38:18, fala novamente confirmando tudo que nós já estamos lendo aqui. Isaías 38:18. Vamos ler lá para nós confirmarmos quantas passagens provando e explicando a respeito da morte. Diz assim: com efeito, não é o Sheol que te louva, nem a morte que te glorifica, pois já não espero em tua fidelidade aquele que desce a cova. Olha lá, quem desce a cova já não tem expectativa de nada e nem louvo a Deus, confirmando agora o profeta Isaías, né, a respeito desta verdade sobre o estado dos mortos. Então, para nós resumir, observe com clareza o ensino inspirado de Davi. Seu fôlego se vai, ele retorna à sua terra, naquele dia seus pensamentos perecem. Salmo 146:4. Então está muito claro que na morte não há consciência, né. A morte é como se fosse um sono inconsciente, profundo. Não há conhecimento do tempo que passa. A morte não parecerá durar mais tempo para uma pessoa que morreu 1000 anos em relação ao que morreu no segundo anterior. Entendeu? Uma pessoa que morre hoje, a sensação dela de encontrar-se no juízo e abrir os seus olhos na segunda ressurreição, nós vamos falar, pois existe 2 ressurreições, é a mesma sensação que terá aquela pessoa que morreu há 2000, 3000 anos atrás. Porque na morte não há nenhuma consciência de tempo, não se percebe o tempo. Depois que a pessoa cai nesse sono da morte, a sua próxima experiência consciente será quando estiver perante Cristo. Se ele é um crente, ele estará perante Cristo, o noivo, sobre a nuvem de glória na primeira ressurreição, que é exatamente o que nós já explicamos em programas anteriores, que é a ressurreição da vida e o arrebatamento, a transformação do corpo mortal em corpo imortal. Se ele é um pecador que não aceitou Jesus Cristo, não aceitou o evangelho, a verdade,
não foi obediente a Deus através de Jesus Cristo, ele estará perante Cristo, o juiz, na última ressurreição, conhecida na Bíblia em Apocalipse 20, verso 6, de segunda ressurreição. Muito tempo pode passar entre a morte da pessoa e sua ressurreição, mas ela não terá noção disso. Portanto, ouvinte, quando a pessoa morre, ela já tem a sensação de que encontrou com Cristo, ou para a vida eterna, ou para o juízo eterno. Isso ao toque da sétima trombeta, porque não existe sensação de tempo para quem está morto, né? Então não existe consciência após a morte. É isso que a Bíblia ensina. Os crentes, porém, não precisam ter medo. Nós que somos cristãos, não precisamos ter medo e nem falta de esperança, porque nós cremos na ressurreição para a imortalidade. Diga-se de passagem que a doutrina da ressurreição é a principal doutrina do cristianismo. E nós não temos como pregar a doutrina da ressurreição crendo que a pessoa, quando morre, já vai lá para o céu ou vai para alguns creem para um estado intermediário chamado purgatório, limbo. Então, para que a ressurreição? Pensa bem, ouvinte. O maior dogma da do cristianismo apoiado na Bíblia é que Jesus Cristo ressuscitou. E a ressurreição é a esperança de todo cristão que crê na Bíblia e na Escritura. E essa esperança ela é fundamentada na Bíblia, de que nós morremos, terra contente, e nós precisamos ter ressuscitado. O crente ele vai ter ressuscitado para a imortalidade na vinda de Jesus. Diz em 1 Coríntios 15, versículo 51, que ao toque da última trombeta, nós seremos então transformados, né? Primeiro os mortos, depois os vivos. Então, veja bem que a morte é comparado a um sono, a dormir. Deuteronômio 31, verso 16, diz que dormir com os teus pais. Explicando, Deus falando com Moisés, dizendo que ele ia dormir com os pais dele. Mas nós vamos ver também a questão lá da disputa do corpo de Moisés. Vamos entender o que seria isso. Mas nós vamos agora fundamentar em várias passagens da Bíblia explicando o que é a morte. Deuteronômio 30, verso 16, diz assim: Yahvé disse então a Moisés: Ele que vai descansar com seus pais. E este povo se levantará para se prostituir com Deus da terra estrangeira em que está para habitar. Ele vai me abandonar, rompendo a aliança que com ele concluí. Então Deus explicando para Moisés sobre ele descansar, ele dormir, né? 1 Reis 2:10 diz que Davi dormiu com seus pais. Jó 7:21 diz: Agora dormirei no pó. Jó 14:12, acordar-te e levantar do sono. Salmos 13:3, eu durmo o sono da morte. Vamos ver Salmos 13:3, eu durmo o sono da morte. Olha lá, chamando a morte de um sono. Bem claro, ouvinte, nós vemos fundamentado na Bíblia que a morte é um sono. Qualquer coisa fora disso é especulação, não está fundamentado na Bíblia. Então, Salmos 13, verso 3, né, diz assim, né? Daniel 12:2 diz, dormir no pó da terra, quando Deus falou para Daniel que ele deveria descansar no pó da terra. Uma passagem muito interessante é João 11, do 11 ao 14. É o próprio Senhor Jesus Cristo agora descrevendo sobre a morte. O que Jesus falou a respeito da morte? Em João 11, versículo 11 ao 14. Nós vamos ver agora o próprio Senhor Jesus explicando. Disse isso e depois acrescentou: Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Os discípulos responderam: Senhor, se ele está dormindo, se salvará. Jesus, porém, falara de sua morte, e eles julgaram que falasse do repouso do sono. Então Jesus lhes falou claramente: Lázaro morreu. Olha lá, Jesus compara a morte a um sono, e depois ele explicou para os discípulos que os discípulos estavam achando que Lázaro estava dormindo mesmo, literalmente, não estava morto. Aí ele falou: não, Lázaro está morto.
Mas nós vemos aqui em João 11 Jesus comparando a morte, né, de Lázaro ao sono, né. Então, ouvinte, nós vemos claramente por todas essas passagens que nós citamos na Bíblia, inclusive no Novo Testamento, de que a morte é um sono, né. Atos 7:60 diz que Estevão dormiu. Atos 13:36 diz que Davi dormiu. 1 Coríntios 11:30 diz: "Muitos dormem no Senhor", né, a respeito daqueles que tomavam a ceia indignamente, eram então punidos até com a morte devido ao pecado, né. 1 Coríntios 15:6 diz: "Alguns já dormem". 1 Coríntios 15:18 diz: "Dormindo em Cristo". 1 Coríntios 15:20 diz: "Primícias dos que dormem". 1 Coríntios 15:51 "Nós nem todos dormiremos". Em 1 Tessalonicenses 4:13-15 diz: "Dormir em Jesus", que nós não sejamos, ignorantes acerca daqueles que dormem em Jesus Cristo. Olha lá, ouvinte. 1 Tessalonicenses 5:10 "Quer durmamos ou acordemos". 2 Pedro 3:4 diz: "Desde que os pais dormiram". Então, há uma confirmação, né, muito firme na Bíblia que não nos deixa dúvida, em todos os lugares, de que a morte trata-se de um sono e que não há consciência após a morte. Então a ideia de estar no seio de Abraão, a respeito da parábola do rico e do Lázaro, né, que é muito usado, pois ali é uma parábola, mas é muito usada pelos que querem defender vida e consciência após a morte. Lembrando que, ao nós tentarmos defendermos, a consciência após a morte, nós estamos desfazendo da doutrina da ressurreição. E tem mais, os que defendem consciência após a morte estão dando força às doutrinas de cunho espírita, ao espiritismo. Porque se a Bíblia diz que Jesus Cristo veio para nos salvar e nos livrar da morte por meio da ressurreição, aqueles que creem que o corpo é eterno após a morte e que tem consciência após a morte, está negando o sacrifício de Jesus Cristo, pois Jesus veio nos livrar da morte eterna. A vida eterna somente será para aqueles que aceitam a Jesus. Existe uma passagem muito usada, muito citada, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha lá, somente quem crer no Senhor Jesus Cristo é que tem a vida eterna, né? Então diz, João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a vida eterna, a imortalidade, ela só será para quem crê no Senhor Jesus. Se o homem não crê, já está condenado e a ele deve-lhe a pena da segunda morte. A segunda morte é a pena de quem não crê no Senhor Jesus Cristo. A morte eterna, ele vai ser julgado, padecerá vergonha e será queimado, diz a Bíblia, no lago de fogo, e vai morrer eternamente. O fogo é eterno, mas aquilo que está sendo queimado, ouvinte, não é eterno. Nós vemos lá em Judas que diz que Sodoma e Gomorra sofreram a pena do fogo eterno. Está passando contra em Judas. Se o ouvinte tiver com a Bíblia, acompanhe para você ver que o fogo é eterno, mas aquilo que o fogo eterno queima, isso não é eterno, isso perece. Judas diz assim, a respeito de Sodoma e Gomorra, versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra e a cidade circunvizinha, que havendo-se corrompido como aquele e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então, Judas diz que Sodoma e Gomorra sofreram a pena do fogo eterno. Nós sabemos que desceu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, fogo da parte de Deus. Agora, será que Sodoma e Gomorra está queimando até hoje?
Não, aquele fogo era do eterno, ele era consumia tudo o que tivesse na frente dele, mas o que estava sendo consumido não era eterno. Sodoma e Gomorra não eram cidades eternas, por isso acabaram. Assim também o homem pecador, ele é feito de um corpo mortal. Ele vai ser consumido por um fogo do eterno, um fogo eterno, mas este fogo, ele vai consumir um material que é extinguível, né, então acaba-se. Ele realmente vai perecer para sempre. E a Bíblia fala, de segunda morte, que é eterna, a segunda morte, né. Os mortos, então, eles ficam na sepultura até a ressurreição, né. Então onde os mortos vão, né, onde os homens estão na morte? O que acontece com as pessoas depois que morrem? Vão ele para um solo para catar, outros vão habitar numa mansão celestial, tocar harpinha com os anjos, né? Outros vão passear no rio Styx, voltam deste mundo e se tornam reencarnados, outros em animais, outros em pessoa. Onde? Alguma parte do homem permanece sobre a terra para assombrar os vivos ou para conversar com os amigos, né, a tal da alma penada? Ou os mortos vão para um inferno de chamas eternas, onde permanecem vivos, torturados em grande agonia por toda a eternidade? Seria isso? De acordo com a Bíblia, os mortos não vão a qualquer lugar exceto para a sepultura, no qual são enterrados. Os homens mortos permanecem conscientes até a ressurreição. Na morte, os homens não vão nem para o céu, nem para o inferno flamejante. Vão para a sepultura. Em João 3,3, como nós lemos, então, nenhum homem subiu ao céu, senão que desceu do céu o Filho do Homem. É o que diz. Ninguém subiu ao céu. Só Jesus que de lá desceu. João 3,13 diz isso. Então não pode ter ninguém lá no céu já disputando o paraíso. A Bíblia diz que em Adão todos pecaram, todos morreram. Inclusive Enoque e Elias. Se você tem desejo de saber onde estão Enoque e Elias, se você não acompanhou nossos estudos a respeito desse assunto, nós podemos também fornecer a gravação com um estudo a respeito onde estão Enoque e Elias, né? E você vai ver que Enoque e Elias, como todos os demais, estão na sepultura aguardando a ressurreição da vida. Nós temos provas muito fortes, bíblicas, inclusive uma carta que Elias seria escrito depois de alguns anos após o seu arrebatamento num carro de fogo. Isso é uma prova bíblica de que Elias teria apenas sido trasladado de um lugar para outro, né? E temos outras provas bíblicas de que tanto Enoque como Elias, eles morreram, né? Então, quando o Senhor Jesus levantou Lázaro do sepulcro, Lázaro estava realmente morto. Imagina você se Lázaro já estava lá no céu desfrutando do paraíso, e Jesus 4 dias depois chama Lázaro para novamente voltar para a terra. Aí seria ruim, né? Seria muito ruim, né? Então nós vemos que Lázaro estava realmente no sono inconsciente e aí ele foi ressuscitado pelo Senhor Jesus, né? Então onde estava Lázaro quando estava morto? Ele nem estava no inferno e pouco na tumba. Ele estava na tumba, né, morto. É por isso que Jesus falou: Lázaro, sai para fora. Ele não estava chamando Lázaro para deixar a delícia do céu, né, como nós já dizemos, e vir para a terra. Imagine, né? Ele estava chamando Lázaro novamente para a vida. O que nós podemos dizer de Davi? Davi, será que foi para o céu? Paulo diz: Davi, depois de ter vindo a sua própria geração pela vontade de Deus, dormiu e foi sepultado com seus pais e viu a corrupção. Aliás, Pedro disse isso, né? Atos 2:29. Pois Davi não subiu aos céus. Atos 2:34. Então essa crença de intermediação de santos lá no céu, que é pregado, e ela não está fundamentada na Bíblia. A Bíblia diz que todos que morreram, inclusive Maria, mãe de Jesus, ela está aguardando a ressurreição da vida. Ela foi uma serva de Deus, que serviu a Deus, segundo a vontade de Deus, se submeteu para trazer ao Salvador ao mundo, uma serva obediente a Deus. Ela morreu, está no pó da terra, segundo a Bíblia, aguardando a ressurreição dos mortos. Se Davi, que foi um grande patriarca, um grande profeta também, salmos são proféticos, né?
Atos 2,34 diz que ele não subiu aos céus, que ele não está no céu, porque já existiu pessoas que queriam verificar Davi na época de Pedro, né? Pensando que Davi estivesse no céu, quem sabe intercedendo pelos judeus, pelos está no céu. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, é categórico em Atos 2,34, dizendo que Davi não subiu aos céus. Então, de acordo com essas passagens que nós estamos mostrando, assim como Davi não foi ao céu e muitos outros que hoje creem que estão no céu, não estão, eles estão na Escritura. Então, alguns teólogos afirmam que Jesus teria levado os santos mortos do Antigo Testamento com ele quando ascendeu ao céu. Existe essa explicação aí para alguns teólogos, baseada ali no livro de Mateus, quando Jesus morreu, né? Mas veja bem, as colocações feitas por Pedro e Paulo. Depois que Jesus subiu para estar à mão direita de Deus, Noé, Abraão, Moisés, Davi, Daniel e todos os outros antigos heróis da fé estão mortos e estão esperando na sua sepultura até a ressurreição. O livro de Hebreus, capítulo de número 12, capítulo da fé, aliás, 11, diz claramente os heróis da fé que eles estão aguardando o dia da ressurreição e que eles não vão ser aperfeiçoados sem que os que estão para serem salvos juntamente todos alcancem a salvação. Hebreus 11 diz assim, versículo de número capítulo dos heróis da fé, né? 39 e 40. E todos esses, quer dizer, todos que são mencionados no capítulo 11 de Hebreus, os heróis da fé, Moisés, Abraão, Enoque, Noé, os profetas, patriarcas, Davi, todos, e todos esses sendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. É um toque da sétima trombeta, segundo a Bíblia, que é o momento de galardoar os que morreram na fé. Está em Apocalipse capítulo 11, versículo de número 18. Então, ninguém está lá no céu disputando do paraíso, como é crido por muitos. Isso não tem base bíblica. E nós temos que conferir uma coisa com a outra. Mas como é que fica então a parábola do rico do lado? É uma parábola. Parábola é uma comparação. Então nós temos que entender a comparação dentro do seu sentido espiritual e não no seu sentido literal. Nós não podemos tornar uma parábola literal. Para nós tentarmos provar a vida após a morte dentro da Bíblia, seria forçar a parábola que é espiritual ser entendida espiritualmente. Daqui a pouco nós vamos entender, então, que os lírios se vestem de roupas, né? Enfim, né? Vocês vão pegar, vamos dizer que nós pegaríamos uma passagem que é uma parábola e vamos entender agora que os lírios se vestem de roupa. Na verdade, foi uma parábola que Jesus quis mostrar, né? A parábola do semeador que semeou a semente junto ao caminho. Não é que é semente de verdade, essa semente é a palavra de Deus. Toda parábola ela tem uma comparação, é uma comparação, então nós temos que entender dentro do contexto da comparação. Nós estaremos explicando a respeito da parábola do rico e do Lázaro em programa futuro, no programa que vem. Hoje nós estamos nos atendo a mostrar aos nossos ouvintes a respeito do estado dos mortos. E essas passagens que, de alguma forma, alguns utilizam para tentar transformar numa doutrina de existência de consciência após a morte, são passagens mal aplicadas fora do seu contexto. Nós não podemos descontextualizar uma passagem da Bíblia contra todas as demais que estão dizendo sobre o assunto. Se todas as passagens que nós vemos aqui estão falando que a morte é um sono, eu não posso pegar um trecho na Bíblia que dá a entender a alguns e colocar esse trecho em contradição com tudo que a Bíblia falou de Gênesis e Apocalipse. A Bíblia deve ser entendida dentro do seu contexto completo. Então, mesmo aquela passagem ali do ladrão que estava na cruz, que Jesus ali diz, em verdade te digo, estará comigo no paraíso, em verdade te digo hoje, ali é uma questão de vírgula apenas. Se eu colocar a vírgula depois do hoje, dá a entender que vai estar no paraíso, depois ali do paraíso. Então eu diria assim,
Em verdade te digo que estarás hoje no paraíso, né. Então vai dar a entender. Agora se eu falar: "Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso", coloquei uma vírgula, já harmonizou esse texto com toda a Bíblia. Quer dizer, Jesus estaria morrendo naquele momento da cruz, ele estaria 3 dias e 3 noites no seio da terra, como ele mesmo falou em Mateus 12, versículo de número 42. Como que o ladrão poderia já estar com Jesus ali no paraíso, se ele estaria na sepultura, segundo as próprias palavras do Senhor Jesus, 3 dias e 3 noites no seio da terra. Mas a pergunta do ladrão que estava ali na cruz, ele falou: "Senhor, quando vir no teu reino, lembra-te de mim". Ele está falando justamente do ato quando Jesus vai voltar no toque da sétima trombeta, que nós vamos ler agora, que a sétima trombeta Jesus está voltando para tomar posse do reino, e nós vamos ver que é no toque da sétima trombeta que se dá o galardoamento, que se galardoa aqueles que morreram na esperança. E também dá recompensa aos desobedientes, né, quer dizer, aos que destroem a terra. Então, o Apocalipse 11:15 prova que Jesus vem ao toque da sétima trombeta, diz aqui: "E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do teu Cristo, e ele reinará para todo sempre". Olha aqui, ao toque da sétima trombeta, então os reinos do mundo passam a ser de Jesus Cristo. Ele vai reinar para sempre na terra. E o verso de número 18 diz: "Irá o céu das nações, veio a tua ira, o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra". Quando que é o tempo de dar, então, o galardão aos servos de Deus, o profeta? Ao toque da sétima trombeta. Por isso que nós também, pregamos no programa anterior, que fala do rapto secreto, que nós não cremos que o rapto secreto tem base bíblica, exatamente por isso, porque o rapto secreto é forçosamente a pessoa ter que admitir que Jesus vem, volta para o paraíso, depois vem novamente, uma terceira vinda. E a Bíblia só nos mostra que Jesus já vem ao toque da sétima trombeta, que a transformação se dá ao toque da sétima trombeta. Então, nós temos que estar preparados, no caso dos vivos que estarão, esperando a geração que espera a volta de Jesus Cristo, né, quando a figueira dá os seus ramos, e Jesus falou que essa geração é que vai ver ele voltando, ela não pode estar, iludida, pensando que vai ser levado embora da terra, e isso não acontece, isso vai ser uma grande decepção, como nós estávamos falando no programa anterior. E hoje é muito importante nós entendermos a respeito da morte, para que nós não estejamos enganados, né. Esses espíritos que falam aí na boca dos outros, que dizem que é o morto, são espíritos enganadores. No livro de Isaías, capítulo de número 8, falando a respeito desses espíritos que chilreiam, entre os dentes, né, que, consultam-se os mortos a respeito dos vivos, não é para dar crédito a eles não. Olha o que diz aqui em livro de Isaías, capítulo de número 8, versículo de número 19: "Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares dos adivinhos, que chilreiam e murmuram entre os dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva". Então, qual o testemunho que nós estamos dando da palavra de Deus aqui, dos profetas? De que não existe consciência após a morte. Então, esses espíritos familiares que chileiam entre os seus dentes e se utilizam de pessoas para falar, na verdade são espíritos enganadores que querem fazer as pessoas acreditar que existe vida e consciência após a morte, com isso através de certas doutrinas negando o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz, porque se eu entender que existe reencarnação
e que a reencarnação são vários estágios que levam a pessoa a um aperfeiçoamento, por que que Jesus então morreu para nos salvar? Porque a maior verdade da Bíblia é que Jesus Cristo veio salvar o homem da segunda morte. Se nós nos aperfeiçoamos com sucessivas encarnações, para que que nós precisaríamos de um Salvador, se a reencarnação é esse elemento purificador? Não, ouvinte. Jesus Cristo veio nos salvar porque nós precisamos de um Salvador. E a purificação dos nossos pecados é através do sangue precioso e imaculado de Jesus Cristo. E a doutrina da ressurreição é a maior doutrina que existe e foi ensinada pelo Senhor Jesus Cristo, para que nós creiamos na ressurreição da vida. E se você crê em ressurreição, que é conforme a Bíblia, não tem como você harmonizar em inferno eterno, ida para o céu, consciência após a morte. Não tem como harmonizar, porque a ressurreição, ela já justamente está dizendo ressurgir. A pessoa que estava morta passa a viver, ou para a vida eterna na primeira ressurreição, ou para o juízo e condenação eterna na segunda ressurreição, como diz Apocalipse 20, versículo 6. Então, essa é a grande verdade. Todos os homens permanecem mortos em suas sepulturas até a ressurreição. A morte não é o tempo da recompensa, como nós vemos em Hebreus 9, 17, né? O tempo da recompensa é o toque da trombeta, é quando Jesus voltar, né? E neste momento todos os mortos estão inconscientes. E aí, ao toque da trombeta, os que estão nas sepulturas e são de Cristo, esses ressuscitam e tornam a viver. E os vivos, que estiverem por ocasião vivos na vinda de Jesus, são transformados, né? Então, os cristãos só são recompensados, segundo a Bíblia, na ressurreição da vida, não quando morre. Não existe isso de a pessoa já morrer, já foi lá para o seio de Abraão lá no céu. Seio de Abraão quer dizer na fé de Abraão. E Abraão está também morto, esperando o dia da ressurreição. Ele nem sabe que está morto, ele está inconsciente. Assim como os patriarcas, os profetas, os apóstolos, Maria, mãe de Jesus, todos eles morreram na fé e estão aguardando o dia da ressurreição. Então você está ouvindo, ouvinte, o que a Bíblia prova de forma muito clara a respeito da morte, né? E a Bíblia fala também de duas mortes. A primeira morte que nós herdamos, ela é edênica, e fala da segunda morte, que é do juízo final. Nós podemos ver isso claramente delineado em livro de Apocalipse, capítulo de número 20. Fala de duas mortes, de duas ressurreições, e depois fala da segunda morte, né? A primeira ressurreição é para os que morreram em Cristo, e a segunda para os desobedientes, que não aceitaram Jesus de juízo final. E só vai ter no final do milênio. Pois está aqui claramente explicado no livro de Apocalipse. Bem-aventurado e santo que tem parte na primeira ressurreição, sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão os sacerdotes de Deus ou de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. O verso 5 de Apocalipse diz: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabarem. Esta é a primeira ressurreição, claramente mostrando um intervalo de 1000 anos entre a primeira e a segunda ressurreição. E aqui nós vamos ver a segunda morte, diz aqui no verso 14 de Apocalipse 20. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então a Bíblia fala de segunda morte, que é a morte do juízo externo, né? Apocalipse 20:15 também fala: todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Certo, ouvinte? Então, nós estamos vendo claramente pela Bíblia a respeito do estado dos mortos. Se você aprendeu alguma coisa dizendo que existe consciência após a morte e que esses espíritos que vêm são espíritos de pessoas que morreram, isso é um grande engano, é um engano satânico, pois Satanás tem interesse de fazer o homem crer que ele é eterno, pois o homem crendo que é eterno, ele não vai procurar tomar
devidas precauções para obedecer a Deus, ele vai ficar sempre empurrando a sua vida com a barriga, dizendo que na próxima reencarnação ele volta melhor, e não existe aquele compromisso de que a sua chance é agora. Agora é a sua chance de servir a Deus, fazer a vontade de Deus, aceitar Jesus Cristo, invocar o nome de Jesus Cristo no teu batismo, conforme ensina Atos 2:38, né? Seja cada um de vós batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o batismo bíblico, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o batismo que salva é o batismo que invoca o nome do Salvador no momento de mergulhar, né? Que nós sabemos que existe o batismo feito em títulos, Pai, Filho e Espírito Santo, é um batismo espúrio. Começou a ser praticado a partir do segundo século na igreja primitiva, após a morte dos apóstolos, mas os apóstolos e os seus seguidores até o quarto, quinto século batizavam em nome do Senhor Jesus Cristo. Gradativamente, depois com a vinda da igreja império, a igreja que se uniu com o império, o batismo em nome do Senhor Jesus foi retirado e foi criado um batismo em 3 pessoas da Trindade. Mas a Bíblia não nos apresenta ninguém sendo batizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. O batismo verdadeiro, segundo a Bíblia, segundo Atos 2:38, Atos 4:12, Atos 10:48, Atos 8:12-16, Atos 17, verso 5, Atos 22, verso 16, enfim, várias passagens do Novo Testamento mostram claramente que os apóstolos cheios do Espírito Santo, instruídos pelo Senhor Jesus Cristo, batizavam invocando o nome do Senhor Jesus. Esse é o verdadeiro batismo. E este batismo é que lava os pecados da pessoa naquele momento, e ela vai daí em diante perseverar na obediência. Se ela perseverar até o fim e morrer, ela morre na esperança bendita do Senhor. Então, a pessoa vai perseverar na doutrina dos apóstolos e dos profetas, sendo Jesus a pedra angular da esquina. Então, é necessário nós termos uma fé viva, né? Como diz Tiago, porque a fé sem obras, a fé que não produz frutos de obediência, de sujeição à vontade de Deus, né? Essa fé é morta. Quanto mais fé eu tiver, mais obediente à palavra de Deus eu vou ser. É essa a verdadeira fé. Então, tá aí, nós estamos claramente no programa À Luz das Escrituras, mostrando a todos os nossos ouvintes qual é a verdade sobre o estado dos mortos, né? Muitas passagens nós mostramos. Nós vamos estudar também a respeito do inferno. O que é, segundo a Bíblia, inferno, né? A doutrina bíblica do inferno é um tema muito mal compreendido, existe muita especulação sobre isso, mas nós vamos desmistificar. Essa falsa teoria de inferno eterno prevalece, que seja um lugar onde as pessoas estão sendo queimadas com fogo e enxofre. Quer dizer, a pessoa morre na desobediência e já vai para esse lugar. Onde os pecadores são torturados depois que morreram, né? Bom, de acordo com essa visão, quando o pecador morre, né, a pessoa crê que a alma invisível e material vai para um lugar de agonia sem fim. Os homens que ensinam essa teoria afirmam que o pecador experimenta pânico, miséria indescritível, tortura no fogo do inferno durante toda a eternidade. Olha, ouvinte, essa teoria mentirosa, ela não tem base bíblica, nós vamos ver sobre isso. Essa doutrina de tortura infinita dos pecadores é baseada no ensino da imortalidade da alma. Aliás, a imortalidade da alma, a crença de fazer o homem crer que ele é imortal, é a primeira mentira de Satanás. Qual foi a primeira mentira de Satanás ao Éden? Foi quando ele disse a Eva que certamente ela não morreria, fazendo ela acreditar que ela não morreria, que ela era imortal. Essa primeira mentira de Satanás, que hoje tem a doutrina da imortalidade da alma, infelizmente também essa doutrina está permeando até doutrina, a igreja que se dizem cristãs e bíblica. Mas muito perigosa essa doutrina, porque ela é a primeira mentira de Satanás, fazendo o homem acreditar que ele é eterno, imortal, e isso não é verdade. A Bíblia diz que nós somos mortais, né? O ímpio vai ser destruído na segunda morte, com eterna destruição na presença do Senhor. Quer dizer, não vai ficar
eternidade queimando. O fogo é eterno, mas o que está sendo queimado não é eterno. A Bíblia diz que o homem é mortal. A alma é mortal. Existe uma passagem na Bíblia que diz: a alma que pecar, esta morrerá. Isso está na Bíblia e diz que a alma é mortal, né? Parece estranho, alguns podem estar até achando estranho, mas isso é bíblico. Alma, segundo a Bíblia, lá no livro de Gênesis, é a composição do corpo mais o fôlego de vida. A Bíblia diz que então Adão se fez alma vivente. Vamos ler mais um verso para nós, então, estarmos finalizando. Então, aprovando que alma é a composição de corpo mais fôlego de vida. Aqui nós temos aqui. E formou o Senhor, Gênesis 2:7, e formou o Senhor o homem do pó da terra, e soprou em teus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Olha lá. O contrário disso, quando o fôlego da vida sai, é a morte, como nós até aqui explicamos. Caro amigo e amiga ouvinte, seja um bereano e vá conferir nas Escrituras se é assim mesmo. Não se trata de religião e sim de salvação da sua alma. Disponibilizamos a apostila deste estudo gratuitamente. Baixe e examine cuidadosamente para o seu crescimento espiritual. Para mais estudos bíblicos, acesse o site igrejadedeus.com.br. Não esqueça, se inscreva no canal do Evangelista Flávio, também dê um like e ative o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Paz seja convosco.